Na parte 2 do tutorial do Edit Type das paredes, eu acabei de selecionar uma parede, dupliquei e clicamos no Edit para a gente ver nossas camadas da parede. Bom, eu estou dizendo aqui que eu estou editando minha parede básica, Basic Wall, minha parede tutorial, tipo dela, ela mostra uma espessura total de 15 centímetros e mostra algumas configurações também de resistência e massa termal. Ele mostra também aqui um Sample Height. O que é esse Sample Height? Se eu clico aqui no Preview e visualizo a minha parede em corte, esta é um exemplo de altura de parede. Não quer dizer que sua parede terá essa altura. É só um exemplo de visualização aqui neste momento. Ok? Então, tanto faz este valor aqui. O mínimo que uma parede precisa ter são essas 3 camadas. Na verdade, esta única camada aqui, uma camada estrutural, que normalmente define a estrutura da minha parede. Então, se por exemplo, eu quero que essa minha parede seja uma parede de tijolo, então, o primeiro ponto é modificar o material. Vou usar uma alvenaria aqui meia vez, um tijolo comum, sentado de maneira meia vez. E esta é minha camada. Normalmente um tijolo tem por volta aí dos 9 centímetros, porém vai variar de acordo com sua obra, com sua região, com o fabricante do tijolo. De 7 centímetros, 8, 9, 10 centímetros você encontra por aí no mercado. Eu tenho 2 camadas externas aqui, chamadas Core Boundary. Que para que servem estas camadas? Servem para você delimitar a sua camada estrutural central. Se eu clico aqui em Insert, eu estou adicionando novas camadas na nossa parede. Cada vez que eu clico em Insert, se eu clico em Delete, eu estou deletando aquela camada. Eu posso reposicionar a ordem dessas camadas clicando aqui em Up ou Down. E perceba aqui o seguinte: quanto mais externa está a minha camada, mais ela vai ser visualizada na parte externa. Então, a camada mais externa vai ser o que eu vou visualizar no meu render, no meu material de acabamento. Enquanto que o Interior Side representa a minha camada interna da parede. Então, se por exemplo, eu quero adicionar uma pintura nesta minha camada aqui. Então, eu posso clicar aqui nos 3 pontinhos. Procurar aqui pintura branca. Posso inclusive copiar este nome aqui, Ctrl C, Ctrl V se eu quiser usar o mesmo material. Mas vamos diferenciar, vamos usar aqui uma camada cerâmica, por exemplo. Cerâmica interna, uma cerâmica interna qualquer. Padrão. Ok? Então agora eu tenho na minha camada externa uma pintura, na minha camada da estrutura uma alvenaria, de tijolo, e na minha camada interna uma cerâmica interna. Agora eu preciso modificar a função destas camadas. Eu vou dizer que a minha face externa vai ser um Finish 1 e minha face interna vai ser um Finish 2. Então, isso aqui funciona para entender como as paredes vão se comportar, como elas vão se unir, qual camada vai se unir com qual no momento que eu visualizo em modo Fine. Deixa eu só verificar lá. Sim, antes de eu precisar dar o OK aqui, antes de eu conseguir finalizar, eu preciso dar alguma espessura para essas minhas camadas. Para minha cerâmica, eu vou colocar aqui 5 milímetros de espessura. Ele já apareceu aqui, 5 milímetros. E para minha pintura branca, eu não consigo colocar uma espessura 0. O Revit, a menor dimensão que o Revit entende é isso daqui. 16 milímetros, 1,6 milímetro.
Para não ficar uma medida muito quebrada na minha parede, normalmente eu gosto de arredondar para 2. Porque vai ficar uma medida mais certinha, mais bonitinha. Ok? Eu vou clicar em OK aqui só para a gente visualizar o que eu estava falando sobre o fechamento das paredes em Fine. Então, ele vai fechar aqui com aqui, aqui com aqui, dependendo de como a parede está configurada. Aqui, Finish 1 com Finish 1. Aqui deve estar com Finish 1, Finish 1 e Finish 2. Então, ele não finaliza a parede corretamente aqui. Ele não corretamente, ele não finaliza porque são materiais diferentes. Então, ele não mostra o acabamento abertinho assim, bonitinho com o trim. Ok, vamos voltar lá para a edição da nossa parede. A gente estava editando nossa parede tutorial. Então, volta no Edit. Eu preciso adicionar aqui mais algumas camadas. No caso da minha pintura, eu preciso adicionar, por exemplo, um reboco. Então, posso escrever aqui, reboco. Esta é uma parede externa, se eu não me engano. Então, vou adicionar um reboco externo. Lembrando que a função... Deixa eu só adicionar aqui 1,5 cm de reboco. Ok. E vou colocar aqui 3 milímetros de chapisco. Chapisco externo. Ok. Vou colocar aqui como acabamento substrato. E aqui ele vai sempre somando e mostrando o resultado final, o total da minha parede, 11,5 cm. Mas deixa eu só voltar aqui, é uma parede externa mesmo, a função externa. Então eu estou usando aqui materiais externos. Para o meu lado da cerâmica, eu vou inserir mais 2 camadas aqui também. Vou chamá-las de substrato também. Vou colocar um chapisco. No caso aqui do meu lado interno da parede, chapisco interno. E aqui eu vou adicionar um emboço para segurar minha camada anterior à cerâmica. Emboço, eu vou colocar aqui 2 centímetros. E vou no chapisco, vou colocar aqui 0,03 também, para ficar igual ao outro lado. A parede ficou muito quebrada, foi com 0,1380. Uma parede real, na nossa construção real, costuma ser isso daí mesmo. Só que para você não ficar com medidas muito quebradas no seu projeto, às vezes é interessante você adicionar algum valor aqui, por exemplo, sei lá, no emboço, para deixar um número mais redondinho, para não ficar seu projeto cheio de medidas quebradas. Ok? Então, configurei as funções, configurei os materiais, posso reordená-los do jeito que eu quiser. Se eu quiser adicionar uma camada extra aqui para nivelar a minha parede, para alinhar minha parede com a massa corrida, posso adicionar mais uma camada. Não vou adicionar, vou só deletar. No tutorial da parte 1, a gente viu aqui, para que servia o wraps. Para que serve o wraps? Se está marcado aqui e ele me dá a opção lá fora de virar a parede, então aquela camada vai virar. Então, por exemplo, aqui, wrapping at inserts, as faces externas, por exemplo. Apliquei. Então, ele mostrou aqui, que ele está fazendo wraps na face externa da parede, ok? Se eu desmarco aqui, por exemplo, uma pintura, clico OK, não vai nem dar para perceber bem, mas deu aqui, ele tirou o wraps da pintura. Vou tirar o wraps do meu reboco. Ele tirou aqui, está virando somente o chapisco. Então, você pode fazer esse wraps somente do
da camada específica que você quer mexer. Ok? Esta parede aqui não modificou como eu queria, porque é uma parede diferente. Estou mexendo na parede tutorial, esta daqui é uma parede tutorial que eu estou criando. E eu posso definir que este meu tijolo cerâmico aqui é meu material estrutural. Isso também em nível gráfico, nível de projeto não vai fazer diferença, mas posso utilizar isso de alguma maneira no meu quantitativo. E aquela mesma janela que a gente encontrava lá fora, Wrap at Inserts e Wrap at Ends, a gente encontra aqui também, ó, at Inserts, do not wrap, exterior, interior ou both. At Ends, none, exterior, interior. Só fazendo uma pequena revisão. At Inserts é quando eu encontro uma parede, uma abertura, uma porta, uma janela, enfim. Aí eu posso trazer a camada externa, interna ou ambas. E at ends é no caso dos finais de paredes, quando a parede está solta. Então ela vai virar nada, exterior ou interior. Posso visualizar minha parede tanto em planta baixa como em corte. Ok? E visualizando em modo section, eu consigo visualizar algumas opções extras aqui, que a gente vai verificar isso aqui somente na terceira parte do nosso tutorial do Edit Type de paredes. Deixa só eu mostrar uma geral aqui deste meu arquivo. Neste arquivo eu tenho uma série de paredes criadas. Algumas pessoas não gostam de criar tantos tipos de parede, preferem criar somente o revestimento, mas desta maneira aqui é como a gente trabalha aqui no escritório hoje. Não sei se amanhã a gente vai continuar trabalhando assim, mas é como trabalhamos hoje. Então se eu pego, por exemplo, uma parede de alvenaria externa, cerâmica externa e bruta de um lado. Bruta significa que eu estou sem revestimento nenhum. Se eu verifico lá no Edit Type dela, eu tenho cerâmica, eu tenho um embolso, eu tenho chapisco, eu tenho uma parede e do lado de cá não tenho nenhum revestimento. Perceba aqui o Wraps, que a minha cerâmica não vai virar em casos assim, ó, porque eu não quero que eu tenha cerâmica aqui nesse acabamentozinho da porta. Então, se por exemplo, deixa eu só usar um Match Type Properties daqui para cá, para essa parede, só para mudar o tipo, só para a gente verificar isso que eu estou falando. Aqui, ó, a minha parede não vai virar neste canto aqui. Vamos mudar o tipo aqui para um cerâmica. Aqui minha cerâmica também não está virando. Ok, se eu clico aqui e marco aqui, por exemplo, para ele fazer um wrap interior, interior. Então ele fez o wrap aqui, mas não fez o wrap da cerâmica. No caso, o outro lado. O lado de cá. O lado interno, que é o que eu estou fazendo. Aqui, ó. Ele virou a cerâmica agora. Ou não virou. Ok? Então vamos aguardar agora o próximo tutorial, onde eu vou ensinar como vocês mexem verticalmente nas condições de uma parede.